Bom, pessoal, agora que a gente já viu o tema 4, né, de solução da água, né, a capacidade de solução da água, nós vamos ver agora o tema 5 e o tema 6. O tema 5 é o tratamento da água. Nós vamos ver aqui a estação de tratamento, inclusive isso aqui vai ser tarefa, né? A tarefa é fazer essa estação com toda a descrição do lado, aqui ó, toda essa descrição do lado e fazer a estação. E nós vamos ver já o tema 6, né? Que são mais duas páginas, contaminação da água. A gente vai ver quais são as fontes de contaminação da água, doméstica, industrial e agrícola. Vamos ver aqui alguns exemplos de doenças transmitidas por causa da água, né? E os cuidados com a água, e um pequeno texto aqui falando sobre o acidente de Mariana. Beleza? Ok. Vamos lá então. Aqui o tema 5, tratamento da água. Vamos lá. Continuando então. Tratamento da água na página 70. A água potável. A água que utilizamos no dia a dia é uma mistura homogênea. Então, a água do dia a dia é uma mistura homogênea. Ou seja, você olha para ela, você vê uma coisa só. Provém principalmente de rios, lagos, represas e nascentes. Embora a maior parte da água obtida na natureza pareça limpa, ou seja, a água, a maior parte da água parece limpa, ela raramente é potável. Raramente é uma água boa para beber. Ou seja, própria para o consumo. Então, o que é uma água potável? É uma água própria para ser consumida. Então, nem toda água, ou seja, a maioria da água não é própria para ser bebida. Nela podem estar presentes determinados materiais ou agentes patogênicos, de causar doença, coisas que intoxicam ou causam doenças, que precisam ser separados e eliminados da água por meio de um tratamento adequado. Após ser tratada, a água pode ser distribuída para ser consumida pela população. Então, a água que vem da torneira da sua casa, que vem da rua, ela foi tratada numa estação de tratamento, né? Ela passou por processos importantes para retirada de resíduos e de micro-organismos, né? Do cheiro, de cor, de micróbios, né? Bactérias, vírus e protozoários foram retirados para que você possa beber uma água saudável, que não vai causar doença na população. Então vamos lá. Seguindo aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Aí. Subir aqui mais um pouquinho. Vamos ver então as estações de tratamento de água. Deixa eu mexer aqui um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Paciência. Aqui, agora eu vou puxar isso. Aí. As estações de tratamento de água. Inclusive, aqui do lado está até falando a palavra patogênico, né? É algo que provoca doença, que estava escrito ali em cima, patogênico. Bom, aí diz assim: estações de tratamento de água são locais com equipamentos destinados a realizar o tratamento da água doce encontrada na natureza e torná-la própria para o consumo. Então, nós temos equipamentos, estações locais construídos com grandes equipamentos que tratam a água encontrada nos rios, em lagos, até no subsolo, né? Trata ela para o nosso consumo. A água potável obtida com o tratamento contém sais minerais dissolvidos, ou seja, não é uma água pura que chega na torneira. Então, ela é uma mistura homogênea. Você olha para ela, você vê uma coisa só, mas você sabe que ali tem cloro, tem sais minerais e tem H2O, que é a água, né? Lembrando que a água é o solvente e os sais minerais e o cloro são os solutos. Os solutos estão dissolvidos no solvente. Antes de chegar às estações de tratamento, a água passa por grades, né? Quando está chegando na estação, a primeira coisa que tem são grades. Tá? O que essas grades fazem? Elas filtram e impedem a entrada de animais aquáticos, se tiver peixe, não entra, objetos sólidos grandes, pedaços de madeira, folhas, aí tem pessoal que joga coisas no rio, né? Pneus, pedaços de, sei lá, de tecido ou de garrafas PET, eles ficam presas nessas grades, a grade não deixa passar. Então já é um primeiro filtro, né? As grades. Galhos de árvores e folhas, está aqui como exemplo. Depois, a água segue para uma série de tanques. Tanques seguidos. Cai num tanque, depois cai em outro tanque, depois cai em outro tanque. Vamos ver como é que funciona.
nos quais é submetida a um processo gradual, ou seja, aos poucos, de limpeza. Então, ela vai sendo limpa aos poucos. A água tratada é enviada por tubos e canos subterrâneos até as residências, as nossas casas e aos demais estabelecimentos da cidade, depois de tratada. Então, aqui embaixo dá para ver uma estação de tratamento de água. Aqui em Londrina, por exemplo, nós temos aqui no centro de Londrina, nós temos ali na JK, na descida da JK, bem no meio da descida ali da JK, nós temos uma estação de tratamento de água. A gente abrevia a estação de tratamento de água como ETA, Estação de Tratamento de Água. E aquela que tem na JK é a Estação Cafezal, o nome dela. Não fica no bairro Cafezal, mas o nome dela é Cafezal. Ela fica ali na JK e ela trata a água que tem no rio ali no fundo. Ali atrás da estação tem um rio, eles retiram a água dali e fazem o tratamento para distribuir pela região ali, tá? Então tá aqui, dá para ver uns tanques enormes, olha lá, tanques enormes, onde a água fica aqui, aos poucos. Dá para ver um marronzinho aqui, que deve ser uma lama que está no fundo, ó. E depois tem outros tanques aqui menores, ó. É uma água mais suja, né? Então a água provavelmente está saindo desses tanques aqui e caindo lá. Saindo daqui e caindo lá. E aí vai passando de um tanque para outro até vários processos, né? Vai recebendo cloro, vai passando por filtros, até ela sair limpa e desinfectada no final. Aí aqui do lado, pessoal, tem um texto pequeno falando sobre água potável e água pura, tá? Vamos ver qual que é a diferença da água potável e da água pura? Diz assim: a água potável não é sinônimo de água pura. A água que a gente toma da torneira, ela é água pura? Não, ela é uma mistura, né? Mesmo que a água passe por um tratamento para torná-la potável, ela continua sendo uma mistura, ela continua tendo sais. O termo água pura se aplica à água completamente isenta, ou seja, sem qualquer outro material. Aquela água destilada que eu falei agora há pouco, né? Que passa pelo destilador, aquilo é água pura. Inclusive sais minerais são retirados da água. Fica sem sais minerais. Ela não é encontrada na natureza. A gente não acha essa água na natureza. Ela tem que ser produzida em laboratório, água destilada. Então a água pura é a água destilada. Ela só tem H2O. Já a água potável é a água que dá para beber, é a água saudável que dá para beber e ela tem sais minerais, certo? Beleza? Essa é a diferença. Ok, vamos seguir. Bom, pessoal, aí nós chegamos à página 71 e essa página 71 é a tarefa, tá? Presta atenção que isso aqui é a tarefa. Você vai fazer essa estação que está aqui, ó. Esse desenho todo, tá? Vai fazer todo esse desenho e vai copiar todo esse texto que está na lateral com os números, ok? Então isso aqui é uma representação de uma estação de tratamento de água. Eu vou fazer toda a explicação, então, mas já fica aqui dito que isso é a tarefa. Vamos lá. Está escrito assim, ó, algumas etapas de tratamento da água. Vamos dar uma olhadinha aqui? Dá para ver um rio. Vou assinalar aqui com a caneta preta. Dá para ver um rio, uma represa aqui no caso, né? Então, uma represa aqui. Aqui tem parece que tem um aparelho aqui, tem um número 1 aqui, ó. Esse aparelho parece que ele está puxando a água aqui, né? Está puxando a água vem para cá, está passando por um outro aparelho aqui que a gente vai ver já já o que é. Aí ele desce, cai num tanque enorme. Esse tanque parece que tem umas separações aqui, ó. Tem uns grãozinhos aqui. Parece que é um filtro, né, ó. Aí temos a etapa 3, 4 e 5. E a água passa para cá. Já já a gente vai ler tudo o que são esses números, tá? Passa por um outro aparelho aqui, segue. Parece que tem um outro aparelho aqui também, diferente. Aqui está até escrito, ó, reservatório de armazenamento. E aí segue, tem um tanque grande aqui. E aí parece que chega nas casas e nos prédios, ó. É a rede de distribuição. E chega lá na cidade. Vamos olhar todas essas etapas? Então deixa eu apagar tudo esse risco aqui, porque eu vou riscar de novo enquanto eu leio ali do lado. Vamos voltar, vou apagar tudo isso aqui. Aí. Vamos lá então. A leitura aqui na lateral. Vamos ver o número 1. O número 1 está aqui, ó. O número 1 é esse aparelho aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui? Vamos lá. Captação e bombeamento. A água captada na represa é bombeada até a estação de tratamento. Então aqui é uma bomba, né? É uma bomba que puxa, que suga a água da represa e leva por tubo até a estação, ok? Bom, chegando na estação 2, aqui está o 2, ó. Diz assim:
Pré-cloração. Cloração vem de cloro. Pré-cloração. São adicionados produtos como cloro na água para facilitar a sua limpeza nos outros tanques. Então já coloca cloro logo de cara na chegada da água. Depois vamos ver aqui, ó, etapa 3, 4 e 5. Isso aqui parece ser um filtro. Vamos ver. Floculação. Adiciona-se sulfato de alumínio na água, um produto que faz com que a sujeira se agrupe, forma bolinhas, tá? Forma bolinhas de lama, formando grandes flocos. Então forma os flocos de lama e aí fica mais fácil de separar. Então é a floculação. Número 4, decantação. Como os flocos são mais pesados, são mais densos que a água, eles se depositam no fundo. Então forma aquelas bolinhas de lama que vai descendo. Vai descendo. A água sem os flocos de sujeira passa para o outro compartimento. Então vem o número 5, filtração. Então nós temos aqui ó, 3, 4 e 5, três etapas. É a floculação, a decantação e a filtração. A água passa por grandes filtros constituídos por camadas sucessivas. Então, nesse número 5, nós temos filtros, né? Com areia e pedra. Então, primeiro tem a pedra grossa, depois a pedra fina, depois a areia grossa e depois a areia fina. Então, vai afinando assim, os grãos e vai prendendo a sujeira, não deixa ela passar. Então, aqui, ó, deixando as impurezas que não se depositaram no tanque anterior. Então, toda a sujeira que não conseguiu ser retirada nos tanques anteriores, de floculação e de decantação, vai ficar preso no filtro. A essa altura, a água já está bem transparente, tá? Quando sai aqui, ó. Quando sai por aqui, ó. Quando sai por aqui, já está bem transparente a água. Aí temos aqui etapa 6. Cloração. Adiciona-se novamente o cloro para eliminar agentes patogênicos, ou seja, bactérias e vírus que estiver presentes na água e protozoários são todos mortos nessa hora aí, tá? Então é uma desinfecção. Adiciona-se também flúor, que ajuda a reduzir a incidência de cáries. Então aqui na etapa 6, adiciona-se o cloro e o flúor. O flúor, ele ajuda a proteger os nossos dentes, tá? Fala, nossa, mas não dá para comprar o flúor, tal. Mas se for distribuído na estação de água, se a gente tomar essa água que é distribuída, a gente já está tomando flúor, então a gente já está sendo tratado das cáries. Você sabe que cárie parece coisa boba, né? Mas não é. A pessoa que trata bem os dentes, ela pode até viver mais do que outras, né? Os dentes saudáveis, você pode ter uma vida mais saudável. Boca saudável é corpo saudável. Bom, aí segue aqui, ó. Segue lá para o próximo, número 7. Reservatório de distribuição. Nesse reservatório, né, desse reservatório, a água segue para grandes tubos subterrâneos, até uns tubos menores, que aí chega na frente da sua casa. Tá? Então aqui no número 7 você tem tanques, né? Você tem o primeiro reservatório, depois você tem outro reservatório, e aí sim vai chegar na sua casa, nos prédios, né? E na indústria também, né? Que usa água limpa, vai abastecer tudo isso aí. Beleza? Vocês viram quantas etapas são, né? Então nós temos lá o bombeamento, depois nós temos a pré-cloração, depois nós temos a floculação, depois nós temos a decantação, depois nós temos a filtragem, né? Filtração. Depois nós temos a cloração, já colocaram do cloro e flúor, e aí nós temos o armazenamento de novo, e aí a distribuição para as casas. Beleza? Todas essas etapas. Bom, vou repetir. Vocês vão fazer esse desenho no caderno. Capricha, faz o desenho bonitinho. E você vai escrever todas essas etapas aqui, ó. Igualzinho. Essa é a tarefa, tá bom? Só subir aqui para mostrar com todo o texto, ó. Todo o texto está aqui. Beleza? E aí, só para terminar, nós temos aqui águas residuais. Vamos ver aqui embaixo como fica. Águas residuais. Após o uso nas casas, nas indústrias ou na agricultura, a água se torna imprópria. Então, após o uso, a água se torna imprópria. Você tomou banho, a água saiu pelo ralo ou deu descarga, aquela água não serve mais, né, para beber. Ela é uma água residual. Ela é o que restou depois do uso na sua casa. Então, ela não serve para consumo, ela tem que ser descartada. As águas descartadas são chamadas águas residuais ou esgoto. A água residual é água de esgoto. Essa água não pode ser jogada do jeito que ela saiu da sua casa no rio, tá? Isso é proibido hoje em dia.
Tá? Você não pode estar ligado diretamente num cano que simplesmente despeja a água no rio. Não pode. Essa água é contaminada, ela vai contaminar o rio. Então tá aqui, ó. Em muitas cidades, as águas residuais são coletadas pela rede de esgotos, constituída por tubulações subterrâneas que se encaminham para estações de tratamento de esgoto. E aí, em vez de ter uma estação de tratamento de água, nós vamos ter agora uma estação de tratamento de esgoto, ETE. Então é ETA, tratamento de água, ETE, tratamento de esgoto. Nessas estações, tá aqui embaixo, ó, nessas estações são retirados os poluentes da água antes de devolvê-la ao ambiente. Então, na estação de tratamento de esgoto, não é para deixar a água pura, limpinha e pronta para beber. Não precisa tudo isso, porque ela vai ser jogada no rio. Ela só vai tirar os micro-organismos e as impurezas sólidas. Né? A água vai ficar mais ou menos transparente, né? Sem bactérias, sem substâncias químicas que possam matar os peixes dos rios, e aí sim ela pode ser jogada no rio, ok? Bom, aí aqui embaixo tem um pequeno texto, vamos ler aqui rapidinho para terminar esse tema. Diz assim: um técnico foi encarregado de avaliar a qualidade de uma cidade, da água de uma cidade. Ele coletou amostras de água em diferentes pontos. A amostra coletada na estação de água após o processo de tratamento, estava livre de materiais e agentes patogênicos. Ou seja, ele testou lá na saída da estação e viu que não tinha micro-organismos, não tinha micróbios lá. Porém, a amostra coletada da torneira de uma residência distante da estação de tratamento mostrou contaminação. Ou seja, lá quando eu estava chegando na casa de alguém, a água estava contaminada. Aí diz assim: explique como essa contaminação seria possível e associe sua resposta à importância de ferver ou filtrar a água antes de consumi-la. O que poderia ser uma resposta? Por que a água na saída estava descontaminada, mas na chegada estava contaminada? Todo o caminho que essa água percorreu, em algum ponto havia uma falha. Pode ser um rompimento, pode ser um despejo irregular dentro da tubulação, né? E isso causou a contaminação da água e ela chegou contaminada. Então, é importante em alguns lugares. Londrina isso não é tão comum acontecer. A água que chega, ela é muito boa, tá? Ela é muito confiável. Mas é importante mesmo assim, se a pessoa for beber água da torneira, se ela puder ferver, né? Se ela puder ferver antes, esperar resfriar, e aí ela vai tomar uma água descontaminada com toda certeza. Mas a água de Londrina, ela é muito boa. Ela é tratada com cloro, ela já sai do rio, uma água boa do rio Tibagi e também dos poços subterrâneos, tá? Ela é muito confiável e inclusive ela vem no talão de água, quando a gente chega aquele talão de água pro papai e pra mamãe pagar, vem lá dizendo se a água foi encontrada alguma contaminação durante o mês na água, porque é feito teste direto, quase todo dia a água é testada, se encontra alguma contaminação. Existe uma bactéria tipo de bactéria chamada coliformes fecais. Esses coliformes, eles estão presentes quando a água está contaminada com esgoto, tá? E esse teste é feito todo dia. E se acontecer uma contaminação, é informado lá, e quando eles detectam essa contaminação, eles imediatamente colocam cloro na água, tá? Outra vez que eles colocam cloro é quando rompe o encanamento. Estoura o cano, sei lá, estourou o cano na frente de casa. Tá vazando a água da Sanepar. Eles vêm, abrem, consertam, né, o que quebrou, e eles colocam cloro ali na água da região. Porque entrou terra, né? Entrou terra pelo cano, a água pode chegar suja em casa, eles colocam cloro. O cloro mata as bactérias. Ele não tira a lama, mas ele mata as bactérias, ok? Então a água de Londrina, inclusive, ela é considerada muito boa, uma das melhores do país. As águas aqui do Paraná são muito boas. Nós não temos muito problema de contaminação, beleza? Então assim a gente encerra a unidade 5. Bom, então nós vamos para o tema 6, contaminação da água. Vamos lá, vou assinalar aqui, contaminação da água. Vamos acompanhar lá. Fontes de contaminação da água, ou seja, de onde vem a contaminação da água? A água é considerada contaminada quando contém organismos patogênicos. Então, vamos lá, a água é considerada contaminada
quando contém organismos patogênicos ou apresenta materiais tóxicos misturados nela. Então, a água, tendo micro-organismos que causam doença ou tendo substâncias químicas que causam intoxicação, é considerada uma água contaminada. Até mesmo a água tratada pode ser contaminada se o armazenamento e a distribuição não forem feitos de forma adequada. Então, se ela não estiver guardada de forma adequada ou distribuída de forma adequada, ela pode ser contaminada. Os principais responsáveis pela contaminação da água são os seres humanos e suas atividades domésticas, industriais e agrícolas. Então, aquilo que a gente faz, fabricando coisas, produzindo coisas, né? Tratando plantações com agrotóxicos, tudo isso pode contaminar a água, né? E a água que nós mesmos utilizamos. Aí diz assim, contaminação doméstica. Doméstica quer dizer em casa, né? Contaminação em casa. Vamos ver como funciona. Deixa eu subir aqui. Diz assim, os problemas mais comuns de contaminação da água são decorrentes do despejo de esgoto doméstico, esgoto das nossas casas. Sem tratamento prévio, o ambiente e esse material pode conter micro-organismos patogênicos. Então tá aqui, ó. Se não for tratada, né, a água no ambiente, e esse material pode conter micro-organismos que causam doenças. Aí diz assim: além disso, o descarte inadequado do lixo pode fazer com que esse material se deposite em rios, lagos e outros corpos de água. Ou seja, é, esse lixo vai parar justamente onde a gente vai captar água para a gente utilizar, né? O líquido originado na decomposição do lixo orgânico pode se infiltrar no solo e contaminar os depósitos subterrâneos de água. Bom, aquela água suja do lixão, né? Ela é chamada de chorume, aquela água contaminada. Aquela ali tem muita bactéria ali, tá? Aquilo ali penetra pelo solo e ele pode contaminar as águas subterrâneas, os depósitos subterrâneos. Vou colocar aqui, ó, o líquido originado da decomposição do lixo orgânico pode se infiltrar no solo e contaminar. É o chorume. O chorume pode contaminar a água que a gente bebe de poços artesianos. Depois aqui, contaminação industrial, ou seja, contaminação produzida pela indústria. Os processos industriais podem gerar uma série de resíduos. Então, os processos da indústria podem gerar resíduos tóxicos, que muitas vezes são lançados diretamente nos rios, lagos ou mares. Outras vezes, esses resíduos são depositados no solo, deixados no chão, né? E podem, por infiltração, atingir reservatórios subterrâneos de água contaminada. Então, fica a mesma coisa do chorume, do lixão. Esse material pode ser depositado no solo, um material contaminante, infiltra e contamina as águas profundas, né? As águas subterrâneas. Ok? Existem indústrias que, de maneira irregular, despejam a água que elas produzem, a água poluída que elas produzem, direto nos rios. E isso também é crime ambiental, né? Existem fiscais que fiscalizam as indústrias para que elas não façam isso. As águas da indústria ela tem que ser tratada antes, né? Às vezes tem indústria que produz, sei lá, calça jeans. Calça jeans, no final ela é lavada. E essa água dessa lavagem, ela é contaminada. Ela não pode ser jogada direto no rio. Ela tem inclusive soda cáustica. Não pode ser jogada no rio, que vai matar os peixes e contaminar. Então ela é tratada antes com substâncias químicas que retiram essas substâncias tóxicas e aí sim elas vão poder ser despejadas nos rios, tá? Bom, aí nós temos aqui ainda a contaminação agrícola. Agricultura, vocês sabem, né? Que é a técnica do plantio. Aí nós temos lá, só que aí para plantar as pessoas usam pesticidas, que são substâncias químicas que matam pragas, são usadas no controle que é o de pragas de lavouras, e os fertilizantes, que podem ser arrastados pelas chuvas. Os fertilizantes é para tornar o solo melhor para o plantio, né? Fertilizam, eles dão nutrientes para o solo. Só que esses nutrientes, eles são bons para o solo, e muitos deles, se caírem nos rios, vão contaminar os rios. E eles são levados pelas chuvas e chegam aos rios e os lagos. Podem infiltrar no solo e contaminar também os depósitos subterrâneos. Então, vocês viram que nós falamos de 3 tipos de contaminação aqui, né? Ó, doméstica, vamos assinalar aqui. Doméstica, que é aquela
é causada pelas casas, né? As famílias, nas casas acontece a contaminação da água, a contaminação da indústria, a indústria produz substâncias tóxicas e a contaminação agrícola, ou seja, substâncias que são usadas no plantio que fazem mal para os rios, né? São levados pelas chuvas, escorrem pelo solo e vão chegar nos rios e contaminar. E os três, nós vimos que os três podem contaminar o subsolo. Aqui nós temos uma imagem, deixa eu subir aqui. Então, imagem, tem dá para ver aqui uma água marrom, né? E uma água mais escura aqui. Vamos ler o que está escrito aqui? Está dizendo assim, ó, em 5 de novembro de 2015, aconteceu um dos piores desastres ambientais da história do Brasil. Um grande volume de resíduos de mineração, ou seja, uma mineradora, uma indústria, né, de minério, atingiu as águas do Rio Doce. Lembra? Estourou uma barragem e 2 semanas depois que estourou a barragem, essa lama toda chegou no rio aqui, ó. Qual é o nome do rio? No Rio Doce. Chegou ao mar e no estado do Espírito Santo, ok? Foi aquela barragem de Brumadinho, né? Que contaminou todo o rio aí. Beleza? Então vamos para a próxima página. Eu falei errado, eu falei Brumadinho, mas é Mariana. Mariana foi de 2015. Morreram pessoas, destruiu uma cidade inteira e a lama foi parar no Rio Doce, que foi parar no oceano. Aí depois nós temos a de Brumadinho, foi do ano passado, né? Foi de janeiro de 2019, que morreram muitas pessoas também e contaminou o rio também. Então nós tivemos, em questão de 4 anos, duas grandes barragens que estouraram e contaminou toda a água, né? Bom, aí vou seguindo aqui então, na página 73. Doenças transmitidas pela água. Tá aqui. Diz assim: muitas doenças, como a amebíase e a hepatite A, são transmitidas pelo consumo de água contaminada. Outras, como a leptospirose, são transmitidas pelo contato com a água contaminada. Então, olha lá, a amebíase e a hepatite A é quando você bebe água contaminada. A leptospirose é quando você tem contato, a sua pele está em contato com a água contaminada. Tipo, aconteceu uma enchente na cidade, a pessoa precisa passar dentro da água da enchente, ela pode pegar essa doença, a leptospirose. É porque ela é transmitida pelo xixi do rato, né? O xixi do rato está no esgoto, a água, aí tem aquela enchente, né? Aquilo ali está com água contaminada com o xixi do rato que tem o micróbio da leptospirose. Bom, seguindo ali diz assim: existem ainda doenças como a dengue, né? Que é o mosquito, mas tem a ver com água, né? Água parada. Febre chikungunya e a febre zika e a malária, transmitidos por mosquitos que põem seus ovos onde? Na água não contaminada, mas ela está acumulada em pneus, vasos e outros recipientes. Então, ou seja, tem a ver com a água também, são doenças que têm a ver com a água, né? Água, nesse caso, água parada. Depois, os cuidados com a água. Deixa eu subir um pouquinho aqui, porque vai cortar um pedaço ali, né? Aqui, sim. A água doce é um recurso escasso, ou seja, não tem sobrando no mundo, tem um monte assim. E a água potável, mais escasso ainda. Ou seja, a água doce, a maior parte da água do planeta nós já vimos, que é água salgada. Uma pequena parte é água doce. Só que dessa água doce, a maior parte está congelada ou está em ambientes onde a gente não consegue alcançar, né? Então ela é um recurso escasso. E a água doce e potável, ou seja, boa para beber, é mais escasso ainda. Por isso devemos usar a água com consciência e evitar o seu desperdício. Desperdiçar, se todo mundo pudesse usar água à vontade e tal, a gente ia gastar muita água e a gente poderia ter problema de abastecimento, inclusive, né? Então a gente tem que ter consciência para a economia. É importante também filtrar ou ferver a água que vem das estações de tratamento antes de consumi-la. Bom, aqui para Londrina não necessariamente, tá? Acabei de falar, né? Falei no vídeo anterior que a nossa água não é tão. A nossa água ela é muito boa, ela chega na torneira. Então a chance de você ser contaminado tomando água da torneira em Londrina é muito pequena, tá? É uma água muito boa a nossa água aqui. Os filtros caseiros de água geralmente retêm impurezas suspensas, porém não eliminam os micro-organismos. Então tem gente que usa aquele filtro na torneira, um filtro onde passa por dentro, né, de um tubo mais grosso e sai a água ali. Aquela água ela filtra os resíduos, mas os micro-organismos podem estar presentes ainda, tá?
Caso a água que chegue à sua residência não tenha passado por tratamento, é necessário fervê-la por pelo menos 15 minutos. Não é o nosso caso, a nossa água é tratada. A adição de produtos apropriados, como os que contêm cloro em sua composição, é outra medida que ajuda a eliminar os micro-organismos patogênicos. É, existem pessoas que pegam água de poço, por exemplo, elas têm que tratar antes. Então elas têm um vidrinho assim com cloro que elas pingam ali um pouquinho para poder fazer a descontaminação, tá? Uma outra maneira que as pessoas fazem é o seguinte: coloca água na garrafa PET e coloca no sol, deixa no sol, né? Deixar ardendo no sol lá. A radiação solar, o raio de luz, ele mata os micro-organismos na água, tá? Então fica algumas horas no sol, dentro de uma garrafa PET transparente, né? Daquelas brancas, aquelas bem transparentes, né? E aquilo ali é suficiente para descontaminar a água também. Tem lugares que se usa assim. Não é o nosso caso, a nossa água já vem tratada com cloro da torneira. Aí aqui do lado está dizendo o seguinte, ó. Imagine que você está num acampamento próximo a um riacho. A água é extremamente transparente e sem cheiro. Essas características da água, né, ela ser transparente e sem cheiro, são suficientes para garantir que ela seja potável? Será que é certeza? O fato dela ser transparente e não ter cheiro quer dizer que ela é beleza para beber? O que você acha? Né? A verdade é que não. Nós não temos certeza de uma água transparente sem cheiro que ela não esteja contaminada com micro-organismos ou com substâncias tóxicas, tá? Até porque existem muitas substâncias que não dão cor à água, ela continua sendo transparente. Por exemplo, a soda cáustica na água, a água continua sendo transparente, a gente não percebe, tá? Só que ela é extremamente tóxica para o ser humano. Os micro-organismos também, eles podem estar presentes numa água transparente sem cheiro, mas eles estão lá, tá? Então, o correto é tomar uma água tratada. Depois, letra B. Que atitude deve ser tomada antes de beber essa água? O que a gente poderia fazer? Bom, se a gente tiver acesso a um fogo, né, uma lenha, fogo, o certo seria ferver essa água. O fogão, né, ferver a água. Ou então, a gente pode adicionar um pouquinho de cloro na medida correta para fazer a descontaminação e a gente poder beber essa água aí. Em geral, águas que saem de minas, das pedras, né, aquelas minas, aquelas águas não deveriam estar contaminadas. Deveriam ser próprias para beber. Mas a gente não tem certeza, então se a gente puder, não beber essa água aí, ok? Vamos seguir. Bom, aí eu tenho aqui o último texto antes dos exercícios, que eu vou deixar como tarefa também, tá? E vamos dar uma lidinha nesse texto aqui. Vamos lá, diz assim. O tema é Coletivo Ciências, o título é Um projeto para purificar as águas do Rio Doce. Lembra que o Rio Doce é aquele onde teve o derramamento lá da empresa chamada Samarco, né? Na cidade de Mariana. Vamos dar uma lida? Diz assim: foi registrado no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, o maior acidente da mineração brasileira. Cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, ou seja, aquela lama que nem a mineradora mais consegue tirar minério, fica presa numa barragem, né? Então foi essa quantidade aqui, ó, 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração tornaram as águas da bacia impróprias para o consumo. Isso foi na cidade de Mariana. E esse foi o maior acidente da mineração brasileira. Bom, até janeiro do ano passado, né? Esse texto aqui eu acho que já estava pronto. Olha lá, o texto é de 2017. E aí aconteceu em 2019 um outro acidente do mesmo tamanho, só que matou muito mais pessoas, né? Matou 300 e poucas pessoas soterradas. Não sei se vocês lembram, mas a empresa tinha um restaurante, estava cheio, era hora do almoço, estava cheio de gente almoçando, e esse restaurante ficava na linha da barragem. A barragem estourou e ela passou por cima do restaurante e soterrou muitas pessoas que estavam lá. Um grupo de estudantes de cursos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, liderado pelo professor do Departamento de Química, professor, né, que é o professor Rochel Monteiro Lago, desenvolveu um protótipo de purificador de água capaz de limpar 1.000 litros de água em apenas 1 hora. Ou seja, como aquela água daquele rio ficou contaminada,
está até hoje, é preciso fazer um tratamento melhor daquela água, né? Então eles desenvolveram um aparelho purificador de água. O aparelho é capaz de transformar a água do Rio Doce, que ficou lamacenta após o desastre, em água potável. Então, olha lá, o aparelho é capaz de transformar a água que ficou lamacenta em água potável e própria para o consumo. O protótipo foi batizado de Iara. O nome do aparelho é Iara, em alusão à lenda da sereia que habita as águas limpas do rio Amazonas. Bom, aí acho que é o professor falando aqui, ó. Ah, não, é a estudante. A estudante Maria Paula, que é estudante desse professor, ela diz o seguinte: a água purificada pelo aparelho pode ser usada para beber, cozinhar, tomar banho e para a agricultura das famílias atingidas pelo desastre de Mariana. É um processo de tratamento para situações críticas, como catástrofes e acidentes ambientais, afirma a estudante. O purificador conta com 2 containers de 1.000 litros que realizam o tratamento da água de forma semelhante àquelas feitas pelas empresas de saneamento. Ou seja, são 2 containers gigantes parecidos com estação de tratamento de água. Segundo a aluna, a diferença reside na velocidade. A diferença está na velocidade do processo. Eles produziram uma mini estação de tratamento que faz a coisa acontecer mais rápido. Lá está dizendo assim, ó, enquanto a companhia de água realiza a purificação em 3 etapas, o nosso aparelho é capaz de executar o processo completo em apenas uma etapa. Ou seja, um tanque só, né? Um tanque só. Ao invés de ser todas aquelas etapas que vocês vão fazer de tarefa, né? O desenho da estação e toda a descrição da estação de tratamento, eles fazem numa etapa só. Aí diz assim, ó, por meio do projeto Yara, percebi que o conhecimento acadêmico, ou seja, o estudo na universidade, pode, de fato, ser aplicado. E é isso que queremos fazer para o resto de nossas vidas, ou seja, produzir soluções para os problemas do dia a dia da humanidade. Resolver um problema que afeta seriamente as pessoas é algo que nos motiva. Então ela está muito motivada, ela está achando muito válido esse estudo que eles estão fazendo e produzindo esse aparelho aí. Queremos impactar positivamente as vidas dos ribeirinhos do Rio Doce. Quem são os ribeirinhos? São as pessoas que moram na beira do rio, certo? Então esse texto é de 2017 e fala sobre esse projeto chamado Projeto Iara, que é uma mini estação de água para purificar as águas que ficaram lamacentas, né, do Rio Doce. Ok, pessoal, então assim a gente termina essa etapa. Nós vimos então agora o tema 5 e o tema 6. Vimos o tema 4 no outro vídeo, onde eu pedi tarefa também, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, foi no tema 5. No tema 5 eu pedi No tema 5 eu pedi para fazer o desenho da estação de tratamento de água como tarefa, né? E só que eu também vou pedir atividades da página 70 e 74. Então, se vocês chegaram até aqui, quer dizer que vocês assistiram os 2 vídeos. Então, nós estudamos o tema 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Nós vimos dissolução da capacidade de solução da água. Nós vimos água com sal, água com óleo, separação das misturas, mistura homogênea, mistura heterogênea. Nós vimos o tratamento da água, como funciona a estação de tratamento, pedi tarefa aqui no vídeo, e o tema 6 agora nós vimos sobre a contaminação da água, né? Ok, pessoal? Então eu vou deixar o desenho da estação e o questionário, são 2 tarefas. Vou colocar em atividades separadas. Valeu? Então é isso, pessoal. Esse é todo o nosso trabalho da semana. Nos vemos na semana que vem, né? Já está valendo o segundo trimestre, ok? Façam tudo porque no fim vai valer nota. Valeu, pessoal. Abraço. Até mais.